Olá, 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 queridos alunos. Vamos para mais uma aula de administração da produção e operações. Hoje, vamos continuar falando na temática pessoas na produção. Esse é um tema extremamente importante, extremamente útil para o nosso dia a dia nas organizações. Vamos lá? Olá, queridos alunos. Então, hoje nós vamos continuar tratando sobre pessoas na produção. Dentro desse tema, nós vamos continuar falando sobre projeto de trabalho. Esse que é um importante instrumento para que a gente tenha maior assertividade nas nossas organizações. Como a gente já pôde observar, o projeto de trabalho ele dá um caminho, ele norteia todas as pessoas da organização, principalmente, como nós estamos falando, as pessoas do setor produtivo, para dar máxima eficiência, máxima eficácia dentro do processo. Vamos lá. Bom, queridos alunos, é impossível a gente falar de pessoas em projeto, em plano de trabalho, sem falar de divisão do trabalho. Então, é importante a gente entender alguns pontos básicos quando a gente trata de divisão de trabalho. O primeiro deles é que é necessária a medida que a operação cresça. Então, ao ponto, ao passo que a organização, a operação vai crescendo, a divisão de trabalho vai sendo cada vez mais necessária. Então, quanto menor a organização, menor o nível de divisão de trabalho a gente vai ter. Quanto maior a organização, maior é a necessidade de se fazer essa divisão. Quais são as vantagens? Primeiro, que ela proporciona aprendizado mais rápido. Então, seja, quanto menor a tarefa que eu tenho, mais rápido eu aprendo. A automação torna-se mais fácil. Então, para mim, dar automação ao meu processo é mais fácil se eu tiver uma divisão de trabalho mais clara. Trabalho não produtivo é reduzido, porque eu reduzo, que a gente vai lá para a máxima de Taylor. A gente tem ali um estudo de tempo e movimentos, tem aí quanto maior a especialização, mais produtivo eu acabo sendo. Tem como desvantagens a monotonia, o trabalhador, é um trabalho mais monótono, tem danos físicos, como por exemplo ler, dor, tem a baixa flexibilidade, que não dá para você mudar a qualquer momento, e logicamente a baixa robustez. Então essas são as principais desvantagens. Bom, queridos alunos, é importante a gente entender dentro desse projeto de trabalho que a gente entenda um método. Então é importante a gente estudar um método. E esse estudo do método de trabalho, ele envolve 6 passos. O primeiro deles, selecionar o trabalho a ser estudado. Então, qual é o trabalho que eu vou entender hoje, nesse momento, nesse período de tempo? Registrar todos os fatos relevantes sobre o método presente. Então, o que é que eu estou fazendo? Montando um carro, montando um circuito eletrônico. Então, eu vou registrar tudo. Examinar esses fatos criticamente na sequência, para entender se é, de fato, o percurso correto que eu estou montando aquele determinado objeto. Examinar esses fatos, desenvolver um método mais prático, econômico e efetivo. Então, a partir do que já é feito atualmente, a gente vai entender qual é a forma mais prática, econômica e efetiva a ser realizada. E por consequente, implantar um novo método. E, por fim, manter o método pela checagem periódica do seu uso. Então, nós temos aí o que é que eu quero? Melhorar a minha forma de fazer. Aqui é esse o objetivo do estudo do método. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando conteúdo, por exemplo, é um processo. Eu estou executando, fazendo uma leitura de um livro, eu estou fazendo uma montagem de um celular, eu estou fazendo a desmontagem de um ventilador. Então, o que é que eu estou fazendo? Então, eu vou estudar exatamente aquilo que eu estou fazendo. Então, seleciono o trabalho, registro tudo que eu fiz, que eu faço hoje, examino todos os fatos nessa sequência, verifique se essa é a melhor sequência, se eu estou utilizando as melhores ferramentas, faço todo um
dissecamento daquela atividade que eu estou fazendo, para daí desenvolver uma forma mais rápida, prática e econômica. Né? Então, implanto um novo método e, logicamente, dou liberdade para se checar isso constantemente. Aí, queridos alunos, é importante a gente entender sobre medidas do trabalho e medidas do desempenho. A medida do trabalho é o processo de definição de tempo que um trabalhador qualificado precisa para realizar um trabalho especificado, com um nível definido de desempenho. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou desmontar um ventilador. Então, eu tenho um trabalhador qualificado e quanto tempo esse trabalhador qualificado ele consegue realizar esse trabalho dentro de um nível de desempenho satisfatório. Ou seja, se identificar da melhor forma possível, guardando todas as peças, enfim, separando. Então, tem o tempo que ele vai demorar. Então, a partir dessa medida, eu consigo replicar. Então, eu tenho essa base para que eu possa replicar. Então, todo mundo que está fazendo esse serviço, essa aqui é a meta, né, de desmontagem desse ventilador. Trabalho especificado é aquele para o qual foram feitas especificações que definem a maior parte dos aspectos do trabalho. Então, aqui é um trabalho, né, como já o próprio nome diz, que tem especificações claras. E quem é o trabalhador qualificado? O trabalhador qualificado, a grosso modo, é aquele que tem os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para desenvolver aquela atividade para a qual ele está designado. Então, eu aceito com atributos físicos necessários de inteligência, habilidade, educação e conhecimento para desempenhar a tarefa com padrões satisfatórios de segurança, qualidade e quantidade. Um ponto. O trabalhador qualificado é aquele que consegue realizar a tarefa de acordo com os padrões pré-estabelecidos. E o que é um desempenho padrão? Desempenho padrão significa a taxa de saída que é atingida por trabalhadores qualificados sem esforço excessivo, né, na média do dia de trabalho, desde, logicamente, que estejam devidamente motivados a aplicar-se em seu trabalho. Por exemplo, nós temos lá o trabalhador padrão, né, que a tarefa é desmontar ventilador, e ele consegue, em um dia de trabalho, desmontar, por exemplo, 10 ventiladores naquele dia. Então, essa é a taxa, 10 ventiladores por dia. Então, qualquer trabalhador qualificado, ele tem que desmontar pelo menos 10 ventiladores por dia. Então, esse é uma base para que eu possa desenvolver um plano de trabalho que seja eficiente, porque eu tenho que dizer lá no meu plano de trabalho, né, qual vai ser a meta do cidadão e qual é a base que eu vou ter. Essa é a base. Outro ponto crucial para que eu possa, né, desenvolver o meu plano de trabalho é entender o que é o tempo básico. O tempo é o que o trabalhador qualificado, trabalhando em um trabalho especificado com um desempenho padrão, necessita para realizar um trabalho. Então, a gente tem ali, né, a gente acabou de falar de taxa, agora vamos falar de tempo. Vamos supor que para cada ventilador, se ele desmonta 8 ventiladores, 10 ventiladores no dia, e ele tem 8 horas de trabalho, a gente vamos dizer que ele demora aí 40 minutos aproximadamente, né, para fazer o desmonte de um ventilador, né? Então aí nós temos o tempo básico, né? Esse é o tempo básico. O que é que ele pode fazer? Lavar um veículo. O que é que ele pode fazer mais? Montar uma TV, montar um circuito eletrônico, desenvolver um aplicativo X, enfim, formatar um computador. Então, quanto tempo demora para fazer isso? Esse trabalhador qualificado, trabalhando um trabalho especificado com desempenho padrão. Então, esse é o... E nós temos o tempo padrão, que nada mais é do que uma extensão do tempo básico. E tem um uso diferente, pois inclui tolerâncias para pausa, descanso, que devem ser permitidas devido às condições sob as quais o trabalho é realizado. Então, nós temos o tempo básico, que é o que ele demoraria normalmente, e a gente tem o tempo padrão, que leva em consideração algumas possíveis interferências, vamos dizer assim, que podem causar no trabalho no dia a dia, e causam, não tem jeito, a pessoa tem que ir no banheiro, a pessoa, né, olha para o lado, não tem jeito. Então, aí, o tempo padrão já é como, vamos levar em consideração como um desvio padrão, né, lá da matemática, que leva em consideração ali um plus, né, levando em consideração que pode haver alterações. Bom, e como a gente já comentou anteriormente, o tempo padrão ele tem duas partes, o tempo básico
que é quanto tempo a pessoa leva para realizar a tarefa, né? E a tolerância, que leva em consideração descanso, relaxamento e necessidades pessoais, né, do colaborador. Né? Essa junção chega-se ao que a gente chama de tempo padrão. De forma geral, queridos alunos, o estudo do tempo é algo extremamente essencial para que a gente tenha eficiência dentro da produção. A gente tem que ter, cara, desde Taylor. Essa foi uma das primeiras coisas que, né, trouxe a gestão, a administração como ciência de fato. Então, estudar o tempo, entender, né, como ele influencia de fato dentro do processo produtivo é essencial. Então, o estudo do tempo nada mais é do que uma técnica, né, de mídias do trabalho para registrar os tempos e o ritmo de trabalho para os elementos de uma tarefa especializada, realizada sob condições especificadas, e para analisar os dados de forma a obter o tempo necessário para realizar o trabalho com o nível, né, de definir desempenho. Isso é essencial, pessoal, não só pela, vamos dizer assim, pela necessidade de você saber, por exemplo, o que é um tempo básico, mas sim porque isso tem implicações. Tem implicações, por exemplo, até na precificação. Vamos supor que você tem uma oficina, né, uma oficina de carros, né, e você quer precificar o seu trabalho, né, o trabalho que, né, o custo do tempo do seu trabalhador, como é que eu precifico, quanto é, por exemplo, quanto custa a troca de uma bomba, a troca de um óleo, quanto custa isso? Então, como é que eu precifico? Precifico através do tempo. Porque se eu sei, por exemplo, que um trabalhador, né, qualificado demora meia hora para trocar um óleo, eu tenho condições de precificar melhor, porque eu vou precificar o tempo, né, que eu sei quanto esse trabalhador custa para mim. Ele custa, por exemplo, um salário mínimo. Então, quanto é que custa meia hora do meu trabalhador? Né? Então, essa é a conta. Então, meia hora do meu trabalhador custa X. Aí eu coloco mais meus custos, coloco mais meu lucro. E aí eu vou chegar a um preço justo para o meu colaborador, ou para o meu cliente, para o meu consumidor. Então, o estudo do tempo, ele implica em muita coisa. Né? Então, é importante que ele esteja presente sempre dentro dos nossos projetos de produção. Mas vamos lá. A gente encerra por aqui a nossa aula e até o nosso próximo encontro. Forte abraço.